Então vai lá. 3, 2, 1. Fala, geração Zap. Eu não tinha pedido e ela já fez o sinal. Tem gente que tá me zoando, mas ó, tá pegando, aos pouquinhos tá pegando. Hoje vocês vão acompanhar um vídeo bem especial. Eu estou com uma das minhas inúmeras ex-alunas, só que essa é muito especial porque a Brenda estudou com o professor lá no JB em 2010. Não, 10. 2010, 11, tu se formou que ano? 13, só que o último ano tu esqueceu a gente, a nossa turma, que era da você teve aula com uma outra professora? com o professor Márcio. É verdade, foi bem no último ano. Foi bem... E aí a Brenda se formou em 2013. Isso. E aí a gente não teve mais contato, e aí agora ela está fazendo o curso de... História! Muito bom. E aí, o vídeo é especial por quê? Porque ela me convidou, quem vê, né, tem uma grande trajetória para contar, mas ela me convidou para conceder uma entrevista para a Univille. Isso, para os 50 anos do curso de História na Univille. A gente está fazendo História Oral com as pessoas que se formaram na Univille. Muito bom. E aí, vocês ouviram então a Brenda falando História Oral. Mais à frente vocês vão entender o que é, então vocês vão acompanhar um pouquinho então das perguntas que ela vai fazer pra mim e depois aí a gente vai perguntar novamente pra Brenda então o que é a história oral. Então, vamos lá. Tem algum momento marcante com relação aos professores? Quais são suas memórias? Eu tenho vários momentos marcantes, a gente fez uns trabalhos muito interessantes na época da faculdade. Eu vou primeiro falar os nomes, que aí depois dá pra entender melhor. Nomes que me marcaram, que eu pego como exemplo assim, de professores. A professora Sandra Guedes, professora Raquel, que depois até trabalhei com ela, a Raquel Santiago. A professora Ilanil, a professora Yara, que também trabalhei com ela, e professora Janine, que não está mais na Univille, agora está acho que na Federal de Santa Catarina. E assim, são professoras que marcaram tanto de exemplo, que eu tento me inspirar, e as atividades que eles acabavam fazendo. A professora Sandra Guedes, depois ela foi me avaliar na verdade eu acabei convidando, mas assim, foi uma honra porque depois ela me avaliou no mestrado. E ela fez um trabalho que me marcou totalmente no terceiro ano, que foi um projeto interdisciplinar entre História e o pessoal de Letras. Porque como vocês têm essa interação com os outros cursos, a gente não tinha. E foi o primeiro contato que a gente teve com um outro curso. Foi nessa disciplina da professora Sandra, que era Brasil Império. E a gente trabalhou sobre samba e escravidão. Foi um trabalho assim, sensacional, ela trouxe o Ney Lopes pra cá e aí cantaram. Então assim, foi um trabalho muito legal. A Ilanil também, ela fez um trabalho no quarto ano que era sobre a ditadura militar, ditadura civil militar, e aí trabalho de resistência, a gente trabalhou com música, a gente fez tipo um musical, ficou bem legal. Então assim, esses trabalhos me marcaram, mas o que me marcava muito mesmo era a postura dessas professoras que hoje eu tento pegar como exemplo. Aí tem tantos outros, né? O Afonso, que continua, né? O patrimônio lá da escola, da faculdade. O Afonso, muitos dos textos, eu não sei se ele ainda dá aula de antropologia, ciências sociais. Ciências sociais. Ele deu alguns textos que eu trabalhei no primeiro ano quando eu entrei quando eu dei aula de sociologia. E tem uns textos assim que abrem a tua cabeça, né? Porque eu tinha uma visão assim bem fechada e quando eu entrei na faculdade, esses textos dele assim, me ajudavam totalmente. São muitas memórias assim que... E Brenda, então assim, o que tu fez pra mim foi história oral. Sim. O que é história oral? A história oral é você fazer a entrevista com a pessoa, fazer os devidos... ter um formulário, né? E fazer as devidas perguntas, depois transcrever elas e para um arquivo, para o nosso caso, é uma exposição para os 50 anos, então... E a história oral, por exemplo, tinha muitas coisas que eu queria estar comentando ali em cima, eu queria estar falando, mas a história oral você ouvia outra pessoa. Tipo assim, até no começo o professor foi falar uma coisa assim, daí eu peguei e completei, raridade, eu pensei, eu não podia estar completando, ele tem que falar. Porque tem uma metodologia a ser seguida, né? Não é só ir lá e começar a conversar. Apesar de parecer uma conversa, ela tem toda uma metodologia. E tu fez muito bem, porque eu, na verdade, também, já mesmo lendo muita coisa, eu acabo me empolgando, eu me intervenho muito na entrevista, assim, e tu fez certo mesmo. Eu, do mestrado mesmo, na verdade, eu acabei até induzindo, aí acabou, não pude nem colocar na dissertação, porque aí ela não saía, e eu fico muito aflito quando a pessoa não fala, é isso. Mas tu fez bem correto. E uma coisa que chamou muita atenção
é que, claro, né, a Brenda é bem mais nova do que eu, mas assim, ela é... Conforme eu ia falando, tu pegava coisas que não estavam ali no formulário. E isso é muito legal também, né? Porque aí tu vai pegando não só aquilo que está no formularinho ele pronto, mas vai extraindo outras coisas até para outras pesquisas, enfim, né? Quem sabe outro trabalho que tu possa fazer. Até esse aqui a gente vai deixar arquivado depois no laboratório. Deixa eu até confirmar se era no laboratório de história oral. Eu sei que ele vai virar um arquivo depois, né? Que legal. Aí, tipo, até a gente vai pedir doação da entrevista e tudo mais. Mas daí ela fica arquivada pra futuramente, né? Quem quiser ir lá pesquisar vai ter um arquivo somente das entrevistas dos 50 anos. Né? Que legal. E então tá, já que tu falou das autorizações, né? Isso também é uma coisa muito importante. É verdade, que eu esqueci de imprimir, inclusive, o papel, mas a gente tem o papel, eu só esqueci de imprimir, porque tem que ter autorização, né? Da imagem ou do áudio, como tá sendo. E essa questão da autorização é bem importante. Vocês sabem que, na verdade, todos que participam, principalmente os alunos que são de menores, tem problema mais complicado mesmo, então todos os pais assinam tudo. Eu também agora já quero te pedir se então eu posso publicar os trechinhos, porque provavelmente a entrevista dela vai sair lá no laboratório bem antes, né? Porque o professor está demorando bastante para editar, mas também vocês vão conferir só os trechozinhos então da entrevista. A tua primeira experiência com história oral? Primeira experiência. Foi legal, eu achei assim, como eu já tinha formulário, foi mais tranquilo, assim, eu só tinha que ficar me policiando, assim, não posso me meter, apesar de que, tipo assim, se eu pudesse, eu tinha falado muito, assim, mas eu tenho que, né, mediar, assim, mas foi bem divertido, eu gostei bastante de fazer. E outra coisa que a Brenda se destacou bastante, porque isso eu também fui aprendendo agora no 2 anos atrás do mestrado, porque aí tive que fazer várias entrevistas, porque eu assistia muito, eu ia sempre com uma professora, aí a professora conduzia, aí pra mim era bem tranquilo, às vezes ela falava, tu quer fazer alguma pergunta aí, mas era bem mais tranquilo. Agora, tu conduzir a entrevista é mais punk, né? E aí quando eu fiz essa rodada de entrevistas, essa primeira que eu dei esse furo foi a primeira, mas o que é legal porque depois tu vai, né, fazendo toda a reestruturação, tu vai avaliando, vendo o que deu certo, o que deu errado. Mas uma coisa que chamou muita atenção é que a Brenda tá prendida na história. Então, conforme eu tava falando, ela tava mesmo acompanhando o que eu tava falando, porque é o mais chato, né? Fica falando. Isso, e aí o entrevistador não tá nem aí, não tá nem prestando atenção, e assim, então tu tá vendo que a tua história não é importante. Então isso também foi, eu percebi que a Brenda estava conectada com aquilo que eu estava falando, isso é muito bom, porque dá vontade, tanto que eu falei 30 minutos, era fazer rápido para ajudar ela na transcrição, mas eu me empolguei a falar as histórias. Não tem problema. E 30 minutos de áudio, tipo, cada minuto equivale a mais ou menos 10 minutos de transcrição, assim. É bem punk essa parte de transcrição. Uns 2, 3 dias para transcrever essa entrevista. Quando eu fazia a transcrição, era na época ainda do toca-fita. Meu Deus. Aí, sou velho, gente. Era 2006, 2007, que aí eu fazia muita transcrição e eu odiava no final já quem eu tava transcrevendo, porque para de contar a história. E geralmente eram alemães que aí tinha a dicção assim, bem complicado de entender as palavras que estavam falando. E aí era o fone, tava com o computador, beleza, aí volta de novo, volta de novo. Era terrível, agora tá bem mais tranquilo. Isso também é uma outra coisa da entrevista oral. Vocês estão acompanhando só a parte das imagens, tudo legal, só que a Brenda, ela vai fazer a parte da transcrição. Tudo que eu falei, tu vai transformar agora em texto, né? Isso aí. Um pouquinho, assim. Mas ao mesmo tempo é muito bom, porque eu não ia fazer para minha dissertação a transcrição, mas conforme tu vai transcrevendo, tu vai pegando muito mais a essência das histórias que eles estavam contando, e depois quando tu lê o texto, tem uma outra... Tu enxerga outra forma a história. É muito louco, assim, mas é bem interessante mesmo tu pegar o texto lido, é diferente de, por exemplo, tu só ouvir, né? E os dois ao mesmo tempo, um complementa o outro, porque quando tu lê o texto, tu não vê, então, assim, como no meu caso, que eu tava nervoso, que eu tava gesticulando, que eu tava com as pernas, enfim, todo o teu gestual também vai passar, e no áudio também dá pra identificar muito, né? Se tá falando a verdade, se não tá falando a verdade, se tá gaguejando, como eu gaguejei bastante. No meu caso era mais nervosismo. Mas é isso aí.
Brenda, te agradecer. Muito bem. A Brenda vai voltar ainda aqui pro canal, a gente só não sabe ainda exatamente qual vai ser o desafio, a tag, o que a gente vai... Inclusive, deixem ideias. É, isso aí. Principalmente de mico que eu tô pedindo, que eu tô precisando, de mico de desafio pra Brenda pagar. A gente pensou alguma coisa bem relacionada à história, se tiver alguém da turma da Brenda ou algum historiador disposto a até colocar alguma tag, alguma coisa relacionada, então pra gente voltar de novo a falar sobre história. Né? Então, Brenda, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente tem que fazer agora aquilo que tu sempre tem que fazer no final do vídeo, que é pedir o like e se inscrever no canto aqui e ativar o sininho. difícil. É muito, porque tu tem que se imaginar, tá vendo? O pessoal acha que é fácil, mas não é. E chama a gente de louco, né? Mas é isso aí, obrigado mais uma vez, Brenda. Tchau, tchau. Tchau.